Boa noite, amigo, boa noite, amiga. Estamos começando aqui quinto episódio da Rádio do Bode, em plena terça-feira de carnaval. Tá todo mundo transando e a gente tá aqui em plena loucura com os meus amigos muito loucos, o Alan Kenneth. Fala, Marlos Reis. Nós estamos aqui plenos, zens e totalmente insanos, né? De estar na terça-feira de carnaval à noite gravando um programa puramente insano com um público totalmente insano. E vocês vão entender porque nós estamos chamando vocês de insanos. Alan Kenneth amaconhado. E aqui com meu amigo muito doido, cheirado, Marlon Nunes. Que é isso, gente? A piada do mundo naquela hora foi muito boa. É o Tasmania, pô. Eu tô rodando. Vocês tinham que ver a cena. Eu tô rodando aqui no quarto. Estamos aqui hoje fazendo esse programa aqui muito doido para falar sobre loucura, que é uma questão social, né? Saúde pública. A loucura que hoje aí assola 99% dos professores da rede pública. Não podemos começar a falar sobre loucura sem fazer um preâmbulo científico. E aí trouxemos aqui o dicionário Aurélio para dar aí o seu verbete, né? Loucura, substantivo feminino, que número 1, se trata de um distúrbio, de uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, de sentir e agir. 2, sentimento ou sensação que foge do controle e da razão. Tem um papo aí sobre Foucault, como é que é? Na verdade, a gente estava até discutindo a respeito disso antes de começar a gravar, e aí a gente se baseou basicamente em duas obras, né? O Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã, e a História da Loucura, do Foucault, né? O Foucault, na verdade, quando ele vai escrever essa obra, quando ele escreve a História da Loucura, ele quer justamente contrapor uma visão tradicional que a sociedade, de modo geral, ela cria, né? A respeito da loucura. E aí ele faz esse apanhado histórico pra gente tentar compreender, né, ele se baseia muito no processo genealógico, uma coisa que ele herda do próprio Nietzsche, e aí ele vai tentar fazer essa genealogia para tentar compreender de onde que veio esse conceito de loucura. E ele volta lá no final da Idade Média, por volta do século XIV, final do século XIV, início do século XV, onde ele vai falar sobre os hospitais que tinham como responsabilidade o cuidado dos leprosos. E esses hospitais no século XV, eles são esvaziados, e aí, ficando esse espaço vazio, havia necessidade de ocupar esses espaços. E como que eles vão fazer isso? Eles substituem os leprosos por pessoas que possuem doenças venéreas, porque eles acreditavam que essas doenças elas poderiam ser transmitidas até pelo ar. Então eles segregam essas pessoas que possuem doenças, né, sexualmente transmissíveis ou não transmissíveis, mas que tinham doenças sexuais e colocam nesses espaços, né? Nesses hospitais. Pô, Alan, é muito importante deixar claro aí nesse pedaço que você tá falando que a sífilis realmente ela alterava assim, né, os ânimos das pessoas. Sim. Né, deixava ela num estado assim fora de controle. Como é que é? Inclusive ela tem esse Você que tem diagnóstico. sífilis aí. O Alan sabe disso. Não, sai fora, rapaz. O Alan sabe disso propriamente. Não. Agora ele aproveitou totalmente o carnaval aí. Pegou todas as vezes possíveis. Pegou geral aí, ó. Velho. Homens, mulheres, trans e vai. Marlon e etc. Sai fora. Ó, primeira coisa, como eu digo, carnaval pode tudo, né? Só na parte da quarta-feira de cinzas que não pode. Porém, entretanto... Começando a entregar, porém, tá vendo? entretanto, todavia, a única coisa que eu peguei nesse carnaval foi uma porcaria de uma gripe. Tô até meio louco agora. E eu uso o melhor método anti-doença, que é não a prática nesse momento do carnaval, né? Inclusive, você falando nisso, eu até lembrei de uma coisa. De acordo com o mundo esotérico, esse ano é o ano de Sagitário, né? E lembrando que como o carnaval caiu em março, em dezembro vai ser os meninos vão nascer, né? Que vão nascer no signo Sagitário. Talvez tenha uma alusão, uma relação com isso. Nossa, Sagitário é uma galera Não, difícil. a galera que curte putaria. Nossa. Ah, é?
um adendo aí rapidão. Vamos voltar aqui, ó. Complementando o que o Alan falou aí, né? É interessante a gente visualizar que na Idade Média também tinha uma questão meio mais de magia ligada a Deus e ao diabo, porque geralmente as pessoas não sabiam o que estava ocorrendo com o fugir, digamos assim, de formas normais, sociais, de convivência e tal. E o que supostamente a gente coloca como loucura até hoje, né? Com o advento do racionalismo, até o Erasmo de Roterdã, ele vai colocar no elogio à loucura, a loucura como se fosse uma deusa e tal. Interessante o livro aí, indicação pros ouvintes. E com o patamar de um maior racionalismo e uma maior racionalidade, as pessoas que eram vistas fora desse patamar supostamente racional, depois eu explico porque eu tô falando supostamente, elas eram segregadas e colocadas nos hospitais psiquiátricos, manicômios, etc, né? Isso aí era uma desculpa, inclusive, pra colocar uns desafetos lá também, né? Justamente, os revolucionários mesmo, por exemplo, eles eram vistos como loucos, muitas vezes justamente por conta de não concordar politicamente com as coisas. E também, por exemplo, mulheres grávidas da aristocracia, ou não só da aristocracia, que não eram aceitas na sociedade ou pela família e tal, elas também eram colocadas nesses patamares aí, fora as DST que vocês falaram aí já, né? Só pra fazer uma ligação, porque eu tava falando sobre a questão das doenças venéreas, né? O Marlos, ele levanta a questão da sífilis, que realmente a sífilis, se ela não tem um tratamento, ela sobe pra cabeça, né? Cabeça e aí do você pau. tem esses problemas, né, neurológicos que vão acontecer em função da sífilis que ela vai atingir, né? Essa questão da cognição. Mas, voltando à questão dos leprosos, como o próprio Marlon falou sobre a questão da magia, eles eram vistos como uma praga divina, por isso que eles eram segregados. E aí depois vai ter a segregação dos doentes, né? E aí a partir do século XVII, com o racionalismo cartesiano, que vai vir esse conceito da loucura como algo oposto à razão. Você tinha uma forma tradicional de se pensar, né, pautada nessa visão racionalista cartesiana, e aí aqueles que desvirtuavam dessa visão, eles eram tidos como loucos. E aí essas pessoas, mas acima de tudo, as pessoas que eram pobres e que não compactuavam com aquilo que era tradicional, elas começaram também a ser jogadas nesses hospitais, onde que a partir daí vai surgir os primeiros manicômios. Então vai ser primeiro os leprosos, depois a questão do pessoal que tinha doenças sexualmente transmissíveis, doenças venéreas, e aí vão retirar esse pessoal e aí vão criar os manicômios. Esses espaços vão ser ocupados agora por pessoas que eram vistas como opostas a pessoas racionais e aquelas pessoas que não seguiam os padrões sociais. E hoje são professores, né? Hoje tá cheio de professores, né? Professores com sífilis. Professores com sífilis, exatamente. É legal lembrar que o corpo, né, nessa caminhada aí do racionalismo e tal, muitas vezes ele foi colocado como contraponto, né, ao próprio desenvolvimento racional da sociedade, etc. Então a gente tem, por exemplo, o Marquês de Sade, que ele foi preso, né, justamente por escrever coisas que iam meio que em desencontro com a sociedade vitoriana e tal. E o cara foi preso, ele tinha um caderninho, ele anotava as coisas, aí tiraram o caderninho dele, ele começou a anotar nas paredes com sangue e depois com fezes. Eu não lembro direito se ele morreu por conta disso, se ele foi... Depois ele saiu, não lembro. Depois tem que verificar, inclusive. Mas só pra fazer uma dança. Se o cara escrevesse na parede da minha casa com fezes, eu matava ele também. Não, mas ele tava preso, né, Marlon? Ele era louco. Ele tava preso. Não, inclusive ele escreveu uma obra, né? Ele escreve aquela obra, né? 120 Dias em Sodoma, onde ele vai retratar justamente experiências sexuais muito loucas, né? Podemos dizer assim. Os manuscritos todos escritos a fezes. E o pessoal lendo. Eu tenho muito aluno nosso que escuta o podcast, muito adolescente e tal, que tá curtindo o carnaval. Eu queria que você fosse lá no Google Imagens e digitasse sífilis lá, ô filha da puta, e desse uma olhada aí no que é que aparece. Presta atenção aí, velho. O caso de HIV tá crescendo muito entre jovens e adolescentes. Sífilis, HPV, gonorreia, filha da puta. Dá uma olhada nesse negócio aí, irmão. Encapa essa brincadeira. Encapa a capa do bullying. O surto de sífilis cresceu muito no Brasil.
O pessoal acha que é catapora. O pessoal acha que é o pior que a pessoa não entende verdade. mesmo, né, cara? Tem muita coisa. A galera não tem acesso à informação, né? Não tem, não. Engraçado que a gente vive na sociedade da informação, mas a gente tá a cada dia menos informado, né, velho? Era uma doença que estava praticamente extinta, que agora voltou com força total, né? Justamente por causa da falta de prevenção. É porque os caras acham bonito transar igual índio, cara. No pelo. Mas você estava falando do cara que pichava com bosta na parede aí? Eu não Marquês de Sade, então, porque ele foi preso e tal. É só esse comentário, porque o corpo também, como forma de contraponto, né? Ele foi preso e tal. Conta essa historinha que ele foi preso e escrevia com sangue e fezes nas paredes lá da prisão onde ele ficava lá. O mais interessante é que, embora a loucura ela é vista como uma forma de segregar socialmente, né? Era algo oposto à razão, algo que deveria ser combatido, ou melhor, ser, né, segregado, ser separado da sociedade, colocado no espaço que é o manicômio. A literatura, de modo geral, ela vai ter um fascínio muito grande pela loucura, né? O próprio Humberto Eco, na sua obra História da Feiura, ele vai retratar esse aspecto da feiura voltado para a questão do tosco, do cômico e do louco, né? E aí vários autores, artistas vão trabalhar isso nas suas obras, né? Cria-se um fascínio muito grande. Ele escreveu sua biografia, né? Então, assim, é uma coisa que o próprio Marquês de Sade, em 120 Dias de Sodoma, ele vai trabalhar essa questão da loucura, né? Da questão do sexo, da fornicação, não sei explicar, assim, com palavras. Mas eu vi isso como loucura também, né? Justamente como contraponto político, eu vi isso como loucura também, e por isso ele foi preso. Então era pra chegar nesse patamar aí. Só um adendo também, porque a galera confunde o negócio do sadomasoquismo, né? O Marquês de Sade é o cara que basicamente criou a questão do sadismo e tal, né? E tem o Sacher-Masoch, que é o masoquismo. Então só uma diferençazinha entre os dois aí, porque a galera confunde sadismo com masoquismo e que existe os dois e tal. Masoquista é aquela menina dos 50 Tons de Cinza que agora adora tomar uma chicotada. Mas o pessoal não sabe o que é nenhum nem outro. Cara, se você falar, o pessoal não entende. O que é um masoquista? Masoquista é o cara que gosta, né? Que sente tesão em sofrer, não é isso? Em tomar uma porrada. São os bolsominions. E o sadomasoquista, o que é? Na verdade, eu acho que o sadomasoquista, eu não sei, eu não posso te falar se existe ou não, porque pode ser que a pessoa goste de tomar porrada e goste de dar porrada também, né? O sádico é aquele que sente prazer no sofrimento. O sádico é o que faz sofrer. O masoquista é o que gosta de sofrer. Então, de fazer o outro sofrer. O sádico. Não, a relação, sim. Na relação, sim. Mas geralmente... Então, aí eu acho que nesse caso é uma relação sadomasoquista, porque você tem a figura do sádico, que é aquele que gosta de aplicar o sofrimento, e o masoquista é aquele que recebe. O ativo e o passivo. Eu, como um adepto do sadomasoquismo, vou dizer pra vocês que o sadomasoquismo é quando você sente prazer em fazer a outra pessoa sofrer, e o contrário também, sacou? Então, uma espécie ali de controle, você sente controle sobre a pessoa, por isso que aquelas roupas de couro estão envolvidas, amarras. A questão é o seguinte, que geralmente o cara que é sádico, ele não é masoquista. É essa a questão. A relação é uma coisa. Tem que ter um sádico e tem que ter um masoquista. Mas geralmente o sádico ele não é masoquista, não. Não tem não. Num relacionamento sadomasoquista, não tem que ter o sádico ou o masoquista, não. Pera aí, Alan, só terminar de falar isso aqui. É porque senão a gente fica pensando que tem que ter e não tem. Na verdade, esse negócio já é bem diluído. O sadomasoquismo, ele não necessariamente precisa das duas figuras, assim, bem antepostas, entendeu? Não, com isso que eu tô falando, assim, pode ser que a pessoa também seja sado e masoque. Pode ser. Quem vai saber, né? O grande lance é você ter domínio, sacou? Ter domínio. A questão da dor nem sempre é o caso. Depende do dia, tem dia que você chega da escola cansado. Não, mas é domínio e dominar, né, Pedro? Exato. E nós temos as figuras históricas, né, que retratam essa questão da loucura. Nós temos o próprio Napoleão Bonaparte, né, que dizem que ele praticava coprofilia. Pra quem não sabe, coprofilia é pessoas que sentem desejo em ter fezes na hora do ato sexual. Ele só se ficava excitado quando defecassem nele, o Napoleão. Dizem que o Hitler também tinha essas características, além de outros fetiches. Então, assim, sempre os
nessa questão do... O Goebbels cagava nele. O Goebbels cagava, né? O Eichmann também, eu acho, de vez em quando. Então, normal. Mas, que galera assim, massa essa, hein, velho? Ainda bem que ninguém tá falando do Stalin. Stalin era tradicional. Da família tradicional. Ah, bom. O Khrushchev cagava no Stalin. O Rasputin mijava no Stalin. Acho que o Rasputin é muito mais antigo. Rasputin, velho. Rasputin. Stalin não era nem nascido ainda. O Stalin não era nascido. O fantasma do Rasputin mijava nele. Cagava. Então você tem essa questão. E é engraçado porque também tá relacionado com muita questão da sexualidade. Porque a sexualidade, ela sempre foi um tabu na sociedade, né? E você tem essa questão dos arquétipos, sim, né? Ou distinções, né? Sobre desejos sexuais como chamadas de distúrbios. Realmente tem umas que são muito podres, né? Como a própria pedofilia, necrofilia, zoofilia, que são coisas, né, extremamente tenebrosas. Mas, de modo geral, aquilo que é visto como diferente do que se diz respeito à questão tradicional do sexo é visto como um distúrbio sexual. Se o cara gosta que caga nele, deixa, velho. Não à toa, as neuroses, psicoses e perversões são ligadas aí, psicanaliticamente falando, muitas vezes ao sexo não como ato em si, mas como todo jogo do corpo, etc e tal. Num bairro muito próximo ao nosso aqui, conta-se uma história de que um senhor saiu para trabalhar num determinado dia e esqueceu um documento e voltou em casa para pegar. Chegou lá, topou a própria mulher deitada nos braços do cachorro, que vocês me entendem. Estava lá copulando com um pastor alemão. Eis que o cara fica tão nervoso que ele bate na mulher com o cachorro, cara. Nossa, aconteceu com um amigo meu, tipo assim, né? Good times, zoofilia na rádio do bode. Essa aí corta que você foi pesado. Não, isso é verdade, cara. Não, mas eu tenho um caso também muito parecido com isso, que uma vez me contaram também que você transou com o cachorro? Não. Porra, mano. A menina foi pra casa de um cara e o cara obrigou ela a ver ele transando com o cachorro. O cara obrigou o quê? Fez a menina assistir ele transando com a cachorra. Nossa, cara, que necessidade, hein, bicho? Pô, tá difícil. Carnavara. Mas aí, mas pra fechar essa questão histórica, né? Hoje não se tem essa questão mais de segregar, né? A questão da loucura. Eu acho que depois com o surgimento da psicanálise, o próprio desenvolvimento da psicologia, né? Extinguiu-se essa ideia de manicômio. Você tem centros de tratamento. Com os fármacos também, né? O uso de fármacos. Mas, por exemplo, o Galba Veloso. O Galba Veloso não é um manicômio. O Galba Veloso é quando as pessoas surtam, eles são levados lá pra ser tratados e aí depois eles voltam pra casa. Porque hoje tem essa questão de que o louco, ele vai ser tratado pela família, ele é medicado e tratado pela família. Existe psicologia, psiquiatria. Tem uma interação também hoje, né, velho? Justamente pelos fármacos e novas formas de tratamento. Pô, na época lá, os caras eram colocados em salas brancas com as camisas de força, cadeiras que rodavam, então era uma loucura mesmo, velho. Não tinha tratamento. Lobotomia, exatamente. Hoje a gente, assim, se desenvolveu, então a gente tem maneiras mais amenas de convivência e tal, né, velho? A gente vê vários, assim, supostamente loucos que convivem conosco diariamente. E pega um ônibus de graça ainda, né? Tinha um aqui no meu bairro que 10 horas da noite ele tava lá pro centro de Betim. A gente não sabia o que ele tava indo fazer. Ele tinha carteirinha de doido e ele ia. Aí a gente na rua, tocando violão e o cara indo pro centro de Betim, 10 horas da noite, pegando o último ônibus. Mas é engraçado vocês falarem isso porque na psicanálise a gente tem a questão dos... Por exemplo, o cara é louco pra matar, sacou? Aí ele vai e vira policial. Entendeu? O cara é doido pra cortar alguém aos pedaços. Ele vai e vira médico, vira um cirurgião, sacou? É interessante a gente visualizar porque tem vários patamares de desvios e tal que podem ser supostamente controlados na sociedade, né? Mas também a gente tem o caso aí de que esses caras que estão supostamente controlados, que em algum momento vai ter um surto psicótico mesmo, e o cara vai e parte pra
a loucura, né? A própria perversão, né, na psicanálise, que a gente pode entender de forma mais fácil como a psicopatia, né? Não necessariamente a pessoa se transforma em serial killer, né? Cara, na verdade, neurose, psicose e perversão são diferentes, né? São os três pilares da análise psicanalítica. Porque a própria psicopatia, ela não necessariamente está relacionada à questão da violência em si, a violência física, né? Não necessariamente, mas... tende a isso. Em todos os casos, como grande maioria, ela tende, sim, ao suicídio, talvez, ou a violência contra terceiros e tal. Porque o neurótico, assim, cara, ele vai acreditar que talvez a vida vai se tornar mais feliz e ele vai ficar pra trás daquilo, sacou? O psicótico, o psicótico meio que o perverso, primeiro, ele já meio que descobriu uma fórmula verdadeira e tal, e ele vai imprimir a sua perversão dentro daquele patamar verdadeiro dele nos outros. E o psicótico praticamente não sente porra nenhuma, apesar dele ter uma sensibilidade enorme. O cara não sente porra nenhuma, mas ele é muito sensível. É tipo isso, ele tem uma sensibilidade de visualização, percepção, por exemplo, mas ele meio que execra o sentimento de terceiros e tal. Igual o caso mesmo que a gente contou um dos episódios passados, eu não sei se foi no passado ou foi no anterior, do caso lá do trabalho escravo na Pastel Chique. Aquilo lá foi uma histeria coletiva, porque na verdade era uma seita que convenceu os devotos a venderem seus bens, darem para a igreja e eles, em troca daquilo, trabalharem, né, em prol da igreja. Cada dia que passa, a gente tem menos ouvintes evangélicos, cara. Isso aqui tá mais Isso é ótimo. Mas não tem a ver com a igreja evangélica. Porque existem congregações religiosas sérias, existem congregações que não são sérias. Bom, seja você um evangélico sério ou não, adoro. Fica com a gente aqui que o segundo bloco eu te garanto que tá melhor do que esse primeiro aqui. Continuando aqui então com o segundo bloco da Rádio do VOD, a gente vai tentar ser um pouco mais genérico aqui nessas nossas definições, porque eu tô ligado aí que o pessoal acha geralmente o primeiro bloco assim mais pesado. Inclusive, é um recado que eu não deixei e acho bom de agora já deixar aqui, ó. Você que conseguiu ouvir até aqui, eu agradeço muito e gostaria de pedir que, se você que tá ouvindo isso aí mostrar pra uma pessoa só esse podcast, já ajuda muita gente. Seja você ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, pelo rádio, pelo ânus, independente de onde você esteja ouvindo, cara, mostre pra uma pessoa. Você mostrando pra uma pessoa, você já ajuda o nosso público a crescer e ajuda a gente a conseguir pagar as contas que não estão legais. Só pra colocar esse podcast no ar, nós vamos ter que desembolsar uma grana pra pagar o nosso servidor. Enfim, uma loucura isso? É uma loucura. Mas, vamos lá. Uma das coisas que eu queria falar, inclusive, é do Arnaldo Batista, que é o integrante dos Mutantes lá. O cara, muito bom. A gente ia falar, né, nesse segundo bloco sobre pessoas muito doidas. E eu separei aqui... Michael Jackson. Entre vários nomes, Michael Jackson vai entrar também. Mas o Arnaldo Batista, que era o tecladista dos Mutantes, foi baixista dos Mutantes no início, o cara era tão doido. Ele era marido da Rita Lee, né? Ah, tá explicando. Ele ficou doido por causa dela, né? Não, a Rita Lee era muito tranquila perto dele, cara. A Rita Lee era muito... Esses caras usavam muita droga, mas... LSD. O seguinte, um dia, cara, esse cara pulou do 6º andar no hospital e de lá pra cá ele nunca mais foi o mesmo. Foi atrás do baterista, o André, lá na França, ficou uma semana na casa do cara. E sem dizer por que ele tinha ido à França, e no último dia ele chegou pro André e falou assim: ô, cara, é porque eu tô construindo uma nave espacial e eu vim aqui te convidar, cara, pra você ser o piloto da minha nave espacial. Depois de vários anos na casa do cara, velho. Vocês não gostam de Mutantes, cara? Eu gosto, velho. O professor Xavier é muito bacana, o Ciclope. Não, cara, vocês estão me zoando, velho. Nem o C, Marlon. Ô, bicho, eu curto o Mutantes. Eu acho legal pra caramba. O Sexo Molhado também. Eu acho legal, mas assim, eu nunca fui tão ligado, tipo, a biografias, histórias, decorar letra de música e tal. Eu nunca fui ligado nessas paradas, não, mas eu acho doido. Mal agora. Eu acho, inclusive, o Arnaldo Batista ficou louco foi porque a Rita Lee
deu um pé na bunda dele e tal. Tô zoando também, não tem nada a ver. Ó, deu um pé na... por vários motivos, galera. cara. Ela fez isso bem feito mesmo, mas... E nosso amigo Walter, que é um ouvinte assíduo de Secos e Molhados, manda um abraço pra ele. Eu peguei essa piada aí. Vamos ver se ele vai entender, né? Vamos ver se ele vai ouvir esse podcast daqui. Outro cara muito doido... Se eu continuar falando aqui e vocês não conhecerem as personalidades que eu vou falar aqui, né, pra mim... Fala do Frank Zappa aí, porra. Tá, vamos voltar ao Frank Zappa, pra quem não conhece, cara, é um cara muito famoso aí do rock and roll dos anos 60 e 70. Frank Zappa aí, conhecido por estar sentado numa privada. Não, o Frank Zappa é um cara que tentava ir pela vertente completamente contrária de bandas muito famosas, tipo Beatles, Rolling Stones. Ele faz uma parada muito louca. Primeira vez que o Frank Zappa apareceu na televisão, ele estava tocando uma bicicleta. Uma roda de bicicleta. Frank Zappa aí, não é pra qualquer um, duvido que você... O Serguei também fez isso, não fez não? Não, o Serguei transava com bicicleta, diferente. O Serguei é pansexual. Outro cara muito louco que a gente tem aí, tem vários, né? A gente pode falar Keith Moon, pode falar aí do Rogério Skylab, pode falar do Júpiter Maçã, que é aquele cara da entrevista. Todo mundo que vê a entrevista do Júpiter Maçã com o Rogério Skylab na Rede Brasil acha que é a coisa mais louca do mundo. Você já deve ter visto aí, não sabe de quem que eu tô falando. Matador de passarinho! Mas aí, voltando pra cultura pop geral aqui, tem os filmes também que falam sobre loucura. Como, por exemplo, o Clube da Luta, que eu acho que vocês dois aí gostam bastante também, né? Maneiro. Muito top. Maneiro. O cara meio que tem personalidade dupla lá, então aí rola umas pancadas, umas porradas. Você acabou de dar o spoiler do filme total, né, cara? Porque você só descobre isso na última cena. E assim, velho, tem umas imagens subliminares, né, que no decorrer do filme aparecem e tal, e tem umas pessoas nuas e tal, mó legal. Aí eu ficava tentando apertar, na época era videocassete ainda, né, velho? Ficava voltando a fita pra ver, pá! Ele tem, a própria Brad Pitt aparece várias vezes, assim, de uma vez na tela. O outro filme também que trabalha essa questão da loucura é o Anticristo, né, que a mulher lá acha que é bruxa, tenta matar o marido, mata o filho. Ô, cara, tem um muito bom que chama Echoes. Não sei se vocês já assistiram esse filme. O cara, ele é apaixonado. Eu já usei, minha mãe tinha aqui em casa. Aham. Você já vestiu também, né? Porque diz que é uma marca de roupa e é feminina. Não, eu conheço Natura Echoes. Então, assim, o cara, ele é meio que apaixonado por equinos e tal, né? Por isso chama Echoes. Mó viagem. Ai. Vanilla Sky. Vanilla Sky é loucura. É muito bom. Uhum. Tem um massa pra caralho. Chama um método perigoso, que é justamente quando o Jung e o Freud, eles têm meio que um confronto teórico lá, sacou? Aí o Jung descobre um método diferenciado lá e tal. Por fim, ele vai e pega a mulher que ele tava tratando e tal. Mó legal o filme. O Nietzsche, quando o Nietzsche chorou, também é bacana o filme. Trabalha também essa questão. É assim, né? Apesar de confundir muito a questão biográfica do Nietzsche em si, né? E até do próprio Freud, mas é um filme legal. É uma obra de literatura. É uma obra de literatura. Ela não segue os padrões ficcional e tal. Mas é interessante, é bonitinho pra quem... Ela pega elementos históricos, personagens históricos e cria um diálogo entre eles que não existiu, né? É bacana, assim. Uhum. O próprio Nietzsche é uma personalidade que ficou louca, né? Ele teve sífilis, não tratou e a sífilis enlouqueceu. O Nietzsche teve sífilis e tem imagem no YouTube pra vocês digitarem. Não faça sexo sem camisinha. Se a galera quiser digitar aí no YouTube Nietzsche, né? Nietzsche. Louco, aparece o cara louco no sanatório, no hospital, lá com a camisa de força e tal. Nietzsche escreve N-I-E-T-Z-S-C-H-E. Tá achando que alguém vai procurar, né? Mas é muito doido, só a fotinha dele. Ele com a carinha boa. Estou agora aqui no Google Imagens. Eu queria chamar a atenção pro seguinte. A gente tá aí, né? Depressão, todo mundo fala aí que é o mal do século XXI e tal. E parece que todo mundo tem um patamar de depressivo e tal, né? Todo mundo... exatamente em algum grau, inclusive nós. Né? Grau, o Alan toma Rivotril todo dia. Rivotril. Não, fluoxetina com cerveja faz pirar. com cerveja e Stonehenge. Exatamente. Então, essa assim. Foi a referência mais underground. Foi a mais tosca.
Foi a tosca do tosco do tosco do tosco. Mas aí... Então, assim, né? Você vê todos os... em todas as famílias, os pais tendo dificuldade de também trocar ideia com os filhos por conta de novas tecnologias, né? Então, assim, a questão de desenvolvimento social, o quanto que isso influencia também nos patamares de loucura, sacou? Tipo, pô, a gente, entre aspas, né? Você tem hoje uma galera que fica num quarto... O filho tá num quarto, a mãe tá na sala, o pai tá no outro quarto e tal. Então o patamar de conversa, de diálogo, ele diminui bastante. E por algumas leituras aí, são causas de depressão. E até onde, né, a gente pode tratar e cuidar disso, inclusive na escola, né? Na escola a gente vê vários casos, porque professor não é só professor, né? A gente acaba virando psicólogo, cachorro dos meninos, etc, né? Tem outro personagem que o pessoal também gosta bastante, que as pessoas comumente associam à loucura, que é o Batman, né, cara? O pessoal gosta muito do Batman, mas não percebe que aquele personagem lá é um personagem completamente transtornado também, né? Não só por ele utilizar o próprio estado pra fazer um serviço, mas porque ele é um cara que não consegue romper com... Não playboy, filho da puta. Não só por ele ser playboy. O problema não é ser playboy, ele não consegue romper trauma, né? alguns traumas da infância, né? Imagina se toda pessoa que tiver o pai e a mãe assassinados na infância resolver virar algum tipo de... Como é que chama esse tipo de gente que... Justiceiro? Justiceiro. Herói, não tem um nome. De herói, vigilante. Né? Enfim, o Batman é um louco, é um cara assim que, na verdade, todos os super vilões que aparecem ao entorno do Batman só existem porque o Batman tá lá. Se ele não existisse, esses caras não estavam lá também. Que é doido, igual ele resolve também fazer loucura, né? Não tem um personagem são no filme do Batman. Todos eles são loucos. Todo mundo é louco, todo mundo. Tem um filme muito bom, que chama O Cavalo de Turim. É porque a história, porque o Nietzsche, o que vai acontecer? Ele vai questionar toda a moral judaico-cristã, etc e tal. Justamente o conceito de compaixão também. Aí ele vê em Turim um cavalo sendo chicoteado pelo dono e tal. Aí ele sente compaixão pelo cavalo, sacou? Depois ali ele começa a piorar o seu estado de deficiência mental e tal. E é interessante, aí tem um filme, acho que é do Bellatar, se não me engano, o filme chama O Cavalo de Turim, que é a história do cavalo depois do acontecido com o Nietzsche, entendeu? Muito legal. Inclusive a própria obra é que o homem já tava piradão, né? Que ele se associa como crucificado, como Dionísio, ele escreve cartas pros amigos se declarando Dionísio ou Jesus Cristo. Aí ele chega a falar que é Deus e tal, né? Se compara com... E tem o Henrique Cristo também, né, que faz esse trabalho, a gente espera que seja loucura. Meu pai, um pouco antes de morrer, virou pra mim e perguntou assim: ô Marlos, você já pensou se esse cara estiver falando a verdade? Pois é, eu pensei nisso aqui agora. Mas ele não fica sobre as nuvens e tal, porque na Bíblia tá escrito que Jesus vai voltar sobre as nuvens e pá, né, velho? A psicologia existencial, assim como outros ramos da psicologia, vão lidar com essa questão da loucura de forma um pouco diferente, né? Porque, na verdade, o que acontece? Cada um é um ser individual, um ser único, e cada um vai manifestar aquilo, o reflexo das suas experiências da vida. Então, por exemplo, determinados comportamentos que às vezes socialmente a gente vê como comportamentos loucos, na verdade, são características próprias do indivíduo. Então, esse conceito de loucura, ele é muito complicado, porque nós temos... subjetivo, né? Porque há essa questão da subjetividade, da questão da experiência única que cada um tem na sua vida. Então, como você classifica uma pessoa como louco ou não? O que a gente faz é o seguinte, né? Aquelas pessoas onde as suas experiências atrapalham a sua própria vivência, a gente arruma uma forma de diminuir aquilo, que são os casos de depressão, os casos de ansiedade muito avançados, né? Casos de psicose, de esquizofrenia, etc. Inclusive o próprio... Lembrado, você me lembrou aqui da psicologia existencial, uma pegada que é baseada inclusive na psicanálise tradicional do Freud, do Lacan, que é a esquizoanálise do Deleuze-Guattari, né? Então, assim, se a galera quiser conhecer também... Eu ia falar isso agora. A crítica que eles fazem, principalmente no antiético. É justo, mas é de certa maneira mais subjetiva também. Então, por isso que você me lembrou que me veio à mente agora a esquizoanálise e tal. Então, assim, é muito complicado, porque cada um vai caracterizar
popularizar um jeito diferente, né? E a gente, né, às vezes não entende isso. E a sociedade contemporânea, a nossa sociedade atual, ela vai ressaltar ainda mais essa questão da subjetividade, né? Da característica própria de cada um, da questão da questão sexual como uma construção social, não mais como uma questão biológica e etc. Cara, eu acho é legal, mas acho que tem hora que fica meio perigoso esse jogo simulacro, sabe assim? Porque parece que tá tudo bem, mas no fundo tem aquela pitadinha lá de preconceito, tá ligado? Tá vendo aí, pô, os casos de feminicídio, por exemplo, preconceito contra homossexuais e negros e tal, ainda continua aquela coisa assim, que parece que realmente, velho, eu sempre nunca vou sair do patamar do questão do conceito de simulacro, mas que isso mudou minha vida. Parece que tudo é somente uma forma de fingir, né, de que existe uma parada, mas no fundo existe o contrário, sacou? A gente continua preconceituoso sim, a gente continua filha da puta sim, etc. Até que patamar cada um subjetivamente, obviamente, tá, também a gente não pode determinar, né? Aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que infringe a lei, né? Porque a lei, aquilo que é fora da lei, aquilo deve ser punido. Mas eu falo assim... Pô, mas o que você diz do Moro, velho? Então, do Sérgio Moro? Não, ele é cara juiz e tal. Um idiota. Eu não vou falar mais do que isso, porque senão o boicote me pega. Mas eu nem falo... Pois dele. O cara... E ele é quase um psicopata, né, velho? Porque, sim, cara... eu tô levantando a vertente da psicologia existencial, o que ela prega. Claro que você tem a questão da psicanálise, você tem do behaviorismo, você tem Gestalt, você tem várias outras teorias. Cara, mas o quanto que a lei ela pode servir pra justificar psicopatias que são disfarçadas. Eu tô citando o exemplo do Moro aqui, e tem outros vários, né, velho? Quanto que a lei ela pode justificar determinadas coisas também, né? Vou interromper essa briga de vocês duas aí, caras, pra agradecer os nossos ouvintes aí que nos acompanharam até agora. Pessoal, nós fizemos essa gravação na terça-feira de carnaval. Pouco tempo depois, o nosso presidente Jair Bolsonaro no Twitter publicou um vídeo pornô de uma pessoa enfiando o dedo no próprio ânus e levando uma mijada na cabeça. Alguns minutos depois ele fez um outro Twitter perguntando de forma dissimulada, né, o que é Golden Shower. E 2 dias depois ele aconselhou as pessoas a retirarem os conselhos sobre prevenção contra DSTs da caderneta de vacinação. Eu acho que esses dados combinam muito bem com a temática loucura. Bom, fica aqui só esse adendo, vamos voltar aqui pro episódio, né? Tem muita gente parabenizando a gente, apesar de parecer pouco pra você que tá olhando essas visualizações com menos de 4 dígitos aí. Pra gente é muita coisa, porque a nossa divulgação é só pros amigos, é só pras pessoas mais conhecidas. Pra você que está ouvindo até aqui, o meu muito obrigado. Você que já ouviu os nossos 4 últimos episódios, muito obrigado também. Se você não ouviu, a sua chance é de ir lá e ouvir agora. Tem no YouTube, tem no Spotify, tem no iTunes, tem em vários lugares. No SoundCloud você pode baixar pra ouvir mais tarde. Inclusive, você que tá vendo pelo YouTube agora, deixa um recadinho pra gente aí, comenta o que você acha, qual que é a loucura que você comete no seu cotidiano aí, que você não conta pra ninguém, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, Nietzsche. Enfim, deixa pra gente aí um recadinho que a gente vai ler na próxima leitura de comentários, porque a gente vai começar a ler agora os comentários da semana passada, do episódio aí da... O que era o episódio mesmo? Lixo cultural. Isso aí. Nosso último episódio foi do Lixo Cultural, onde falamos aí sobre aquelas coisas maravilhosas que a gente adora o tempo todo, né? Então a gente vai fazer a leitura aqui de 4 comentários que apareceram aí no YouTube da semana passada. Então a gente tem aí o 4K, esse é o nome do cara. Então é 4K. Ele deixou um recado pra gente assim, ó. Likes. Foi isso. Não, o cara é gringo. Tivemos também a Clara Taveira, Clara Vilela. Deve ser a Clarinha, nossa, né? Clarinha, a nossa amiga Morme. Ela pois é, a Clarinha deixou pra gente. A risada do Marlon é muito boa. Aí, Marlon, seu fã-clube aí. Ri aí, Marlon. Ui, delícia. Ô, caramba. Vou rir de novo. Não, tô parecendo... uma bicha.
Drácula de branco. Tivemos aí o Peterson Sampaio. Quem é Peterson Sampaio? O Peterson, meu brother. Pô, pois é, tá assim, ó, tá ficando maneiro. Puta que pariu. Risos. Ó, kkkk. E aí, mais alguém? Pô, mano, ninguém comentou nenhuma parada assim relevante pro tema também, né? Quem comentou foi o Jucimar, você foi lá dar uma patada nele. Jucimar, a essa altura, está noivando lá em Goiânia, cara, no Hot Park. Mas já? Bom noivado pra você, Jucimar. Na verdade, ele deve estar voltando, né? Isso é uma grande loucura. Não, casar em si já Tudo que você faz por amor está acima do bem e do mal. De quem que é essa frase aí? Do nosso amigo, o colega do diabo. Do Nini, papai Nini. Aqui, Exatamente, mas é do interessante, cara. Do pai, Lulu e Nini. Interessante que paixão vem de patos, né, velho? De doença, né? Patologia e tal. Pra mim era do bicho. Ah, é um monte de pato. Pato Donald. É Disney. Pra mim, Por último, patologia aqui é a gente estudo tem dos o- patos. Por último, a gente tem aqui o Gabriel que diz: aquele momento em que você quer comentar algo inteligente, mas você curte um lixo cultural. Aí ele pôs um smile de chorinho aqui logo em seguida. Rebola na minha... Quem não curte o banheiro do Gugu, velho? Não tem como Filho não da curtir a banheira do puta. Gugu, não. Então, galera, eu gostaria de agradecer a todos vocês, pedir pra você, como nós nos comprometemos há alguns minutos atrás, apresente esse podcast pra pelo menos um amigo seu, pra que a gente possa aumentar aí o número de seguidores e pessoas falando sobre esse mesmo assunto. A gente espera você na próxima semana pra gente poder falar um pouco mais sobre alguma outra conversa, sobre algum outro papo, certo? Vou deixar o nosso abraço final, nossa barrigada final aí com o Marlon Nunes. Demônios. Queria agradecer mais uma vez vocês dois, meus amigos, camaradas, Marlouca e Alambrado, por me permitirem trocar ideias com o público gigantesco que nós temos e com vocês também. Sempre um prazer estar aqui na Rádio do Bode com o melhor do pior que se pode ter. Então fica assim, boa noite pra vocês. Ai, cara, que escroto. Alan Kennedy. Bom, né, eu citei Ney Matogrosso, então pra finalizar, é só pra lembrar, né, uma adaptação da música, que loucos são aqueles que falam que somos loucos, mas que não são felizes como a gente é. Então o que importa acima de tudo é ser feliz. Obrigado por estarem, né, acompanhando a gente. Mandem sugestões, né? Essa é a mesma música, você sabe, né? Sim. É isso que eu falei, eu só readaptei ela. E aí, então tá né, bom. o Instagram, @AKS Pereira. Eu vou ver se essa semana eu crio o Instagram da rádio. E o e-mail, radiodobode2019@gmail.com. E também nas inscrições do YouTube. E a galera que tá escutando em outras plataformas, no SoundCloud, no iTunes, do Spotify, mesmo ouvindo, eu gostaria de pedir encarecidamente que também dê um like no YouTube pra gente conseguir ter um controle melhor lá. Então, um salve a todos. Paz e bem, e fiquem. Não, você falou de felicidade aí, Felicidade existe, velho. Pensei até num tema aqui já, sei lá. Esse aí vai ficar pra próxima, meu amigo. Gostaria de dar um abraço pra você também. Pedir pra você que nos siga também no Twitter, lá na @BodeRádio. Nós estamos com incríveis 28 seguidores. Mais do que eu. Agora, Onde? no Twitter. No YouTube? No Twitter. No Twitter. Tem mais do que eu No já. YouTube acho que tem uns 70, não 100. Pois é, apareça você também lá no Twitter lá pra gente trocar uma ideia e tá rolando uns memes por lá, umas hashtags do momento, enfim, eu tento fazer de tudo pra conseguir fazer mais pessoas aparecerem por lá. Esperamos você na semana que vem, um grande abraço, um beijo no mamilo, tchau, tchau. Queria fazer uma notinha aqui, mano. Não é porque assim, né? Meu pai faleceu semana passada, então eu tava meio sem graça aqui e tal. Tô um pouco triste essa semana. E eu queria fazer essa notinha aí de que o velho faleceu terça-feira passada. Hoje, inclusive, né? Tô fazendo uma semana. E deixar aí o nome dele, Carlos Newton Ferreira da Silva, que foi de onde veio. Que os deuses o recebam com vinho e dança. Pois é, cara. Valeu. Grande abraço aí pro seu pai e pro meu pai também, que deve estar por lá também. E meu avô. Todo mundo pelado no além com Chico Xavier. Dançando e bebendo vinho. Em Valhalla.
Acredita, viado? A moto tava no pátio do Detran, só. Escondida debaixo de uma capa. Você tá ligado, né? Os filhos de uma puta prenderam ela numa blitz aí, ela tá até com uma placa fria. Prenderam a moto e intocou ela lá. Pô, velho, nós tá fudido, Paulinho. País maldito, velho. A desgraça pelada da polícia, o que tinha que ter feito? Não, a moto tem queixa de furto. Procurar o dono e entregar a moto pro dono, senão intocaram a moto, né? Intocaram porque... Você tá ligado, né? Esses trem fica lá intocado, aí se ninguém procura, os malditos dos policiais usam ela, né? Diz que eles delegam um lá pra ficar com a custódia da moto e vai usar ela, né? Sim, eles fazem com carro e moto, né? Os filhos de uma puta usam ela, os desgraçados. País maldito, viado. A moto com queixa de furto foi presa, não comunica o proprietário, não. Eles escondem a moto, rebanho de desgraça. Ô Paulinho, eu tô andando numa descrença com o ser humano, viado, numa revolta tão grande. Eu tô doido que esse mundo acaba, viado. Tô falando sério. Podia rolar igual aconteceu na época dos dinossauros lá, vir acabar com tudo, caiu um meteoro, sei lá que diabo é. Não tem problema não, na hora que o tsunami vir, tá entendendo? Na hora que o tsunami vir, pra acabar com tudo, eu vou ser o primeiro. Eu vou tirar a camisa, viado, eu vou pular de ponta lá dentro. Pra mim ser o primeiro a ir pro inferno e não sentir a dor rápido. Sentir a dor da morte logo. Tá precisando, viado. Esse mundo tá perdido, só. Rebanho de desgraça pelada é o ser humano, só. Raça do Satanás. Deus vai me perdoar, mas ele errou. A partir da hora que ele deu inteligência pra nós, era pra nós estar igual o bicho lá no meio do mato. Tá ligado? Igual os primatas lá, ó. Que aí não tinha problema, mas não. O desgraçado ser humano foi adquirir inteligência pra dar nisso aí, ó. Como é que pode, rapaz? A moto com queixa de furto só. Queixa de roubo da moto, viado. E o Satanás prende a moto e esconde. Agora como é que faz? A polícia que é pra proteger nós. É desgraçado, é vagabundo. Os políticos, tudo filho de uma puta. Nós somos todos corruptos, a começar por mim. Que fui lá e dei o telefone pro cara extorquir, pro cara, como é que fala? Pro cara ir lá e corromper o desgraçado detetive pra reaver a moto. Tá precisando de acabar com tudo, viado, mas não é pra ficar ninguém, tá entendendo? Só as criaturinhas de Jesus, só os bichinhos na terra aí, ó. É o que tá precisando. E mesmo assim tem uns bichos que podem ir pra desgraça pelada junto com nós também. Pernilongo, barata, que diabo barata presta? Esses ratos de esgoto, esses ratos de cidade, os catitinhas não, os catitas lá do mato não, né? O saruezinho não.